A nossa entrevista do dia hoje é para repercutir, melhor dizendo, a fala do Brasil, né, do presidente Lula, sobre o combate à fome no mundo. Essa é uma mantra do presidente Lula desde o seu primeiro governo, de tentar erradicar a fome no Brasil, e tem levado essa discussão ainda mais longe através do G20. E já temos aí 82 países assinando este acordo de cooperação para acabar com a fome no mundo. Sobre este tema, estamos na ponta da linha com o doutor Sandro Prado, economista. É um prazer voltar a falar com o senhor. Bom dia, doutor. Bom dia, Cristiano. O prazer é todo meu. Doutor Sandro Prado, a gente estava ouvindo atentamente aí a fala do presidente Lula sobre acabar com a fome no Brasil e no mundo. A gente sabe que não é algo fácil, mas os números atuais são alarmantes no tocante à quantidade de pessoas com fome, não é? Com certeza, Cristiano. Uma das coisas que eu acho que é importante da gente comentar também é a representatividade do G20. Basicamente, o que seria isso, né? Nós tínhamos, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, um acordão entre 7 grandes países que foram vitoriosos da Segunda Grande Guerra e formaram o G7. E essas grandes nações, esses grandes países, eles dominavam a economia, a política mundial, ditando aí, né, as ordens do mundo. Depois teve a entrada da União Soviética, formaram o G8, e mais recentemente, em 1999, foi criado o G20. Aí um grupo muito mais representativo, com as 20 maiores economias do mundo, e aí desde 1999 que a gente tem essa representatividade. Porém, hoje, quando a gente fala G20, você disse que 82 países, né, assinaram, foram signatários, a gente vai pensar, pô, mas não são 20? Mas aí, por exemplo, só a União Africana, ela representa 19 países africanos. Nós temos a União Europeia, enfim, então é muito representativo o grupo dos 20 maiores países que não representam 20 e representam aí grande parte da economia e da força política mundial. Então, tem muita aderência, tem muita efetividade o que é discutido no G20. E aí, o Brasil, né, ele está presidindo esse grupo desde o início de 2023, até agora o término de 2024. Então, o Brasil preside o G20, e aí a fala do presidente Lula está muito forte, porque é a fala do atual presidente do grupo das 20 maiores nações. E aí, como a gente sabe, desde o Lula 1, Lula 2, um dos focos, um dos objetivos centrais do governo Lula é o combate à fome, à miséria, à pobreza, à insegurança alimentar. E no Brasil, nós temos vários programas efetivos na tentativa da redução da fome. Tivemos logo no início do governo Lula o Fome Zero, né, que foi substituído por vários programas de transferência de renda. Hoje a gente tem a Farmácia Popular, o Vale Gás, o Bolsa Família, que é um dos instrumentos extremamente importantes para a erradicação da miséria e da pobreza, os benefícios de prestação continuada, que são pagos para pessoas que não pagaram a Previdência, não têm condições de se sustentar e já ultrapassaram a idade limite da aposentadoria. Então, todos esses programas sociais, e dentre outros, eles tentam reduzir, minimizar a pobreza e a fome no Brasil. E aí, dentro do G20, Lula fez aí ele tinha essa intenção muito clara de fechar aí a sua presidência com essa assinatura de países, de bancos de fomento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que tivesse dinheiro, né, para poder ter programas aí de combate à fome nos mais diversos países, principalmente do sul global, né, que são os países aí mais pobres. Como hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta,
No Brasil são 213 milhões, então dá para a gente ver essa proporção. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que realmente passam fome diariamente. Então é um número extremamente expressivo e a gente tem muitas pessoas aí no mundo que têm dificuldade de ter pelo menos uma refeição por dia, né? Imagina se a gente saber que a segurança alimentar seriam 3 refeições mínimas. A esse número ele cresce muito. E com isso havia uma carta de intenções, que é um acordo entre os países, que a gente estava aí com um pequeno problema, que é um pária dentro dessas discussões, que é a Argentina, né? Javier Milei, ele é um governo totalmente assim diferente, né? Ele é contra a igualdade de gênero, entre a igualdade entre homens e mulheres. Ele acha que o clima está tudo bem, que não precisa de medidas efetivas de combate a desastres naturais, enfim. Ele é extremista, só ele que não queria assinar essa carta, e aí ontem foi convencido através da diplomacia, que são esses acordos de relações internacionais que os países fazem nos bastidores, e aí ele assinou essa carta de intenção e efetivamente de ação desses países para o combate à fome. Então, dentre os países estão lá os Estados Unidos, tem representante da Rússia, do Reino Unido, da Grã-Bretanha ali, da Alemanha. Então não é uma reunião de países que não têm poder econômico. Estão os países do G7, mais vários países do mundo que vão aí, digamos, ter uma ênfase maior através desses fundos de recursos internacionais para combater a fome, a pobreza e a miséria no mundo. E Lula fez um discurso muito ponderado, falando da importância, né, do mundo olhar para os mais necessitados, para o que ele chamou de invisíveis, de pessoas que todo dia acordam e dormem com fome, que têm desnutrição, muitas pessoas vêm a óbito por causa disso. Então, na verdade, é um discurso humanizado. Afinal de contas, o que é a sociedade, o que é o mundo, se a gente tem pessoas que podem ter um carro, pessoas que podem ter um avião, pessoas que moram muito bem, convivendo com pessoas que estão morrendo porque não tem nem o alimento básico diário. Então, o discurso de Lula, ele norteou, né, essa convicção, né, do governo Lula, de uma sociedade do bem-estar social, que é muito dominante, principalmente dentro da União Europeia, dos países nórdicos, de você ter, ao mesmo tempo, políticas de crescimento, políticas de desenvolvimento econômico, políticas mais liberais, mas junto com políticas sociais, com políticas de redistribuição de renda, para que as nações cresçam, mas que não seja bom apenas para um pequeno grupo de pessoas, e sim que esse crescimento econômico se torne, digamos assim, divisível e dividido para as pessoas, a ponto da gente minimizar com isso a pobreza e a miséria. É diminuir as disparidades sociais, as disparidades regionais. Eu sei que a gente está num momento de muito individualismo, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas pensam muito em si e esquecem um pouco o coletivo. Mas a gente tem a importância muito grande de que esses discursos empáticos, de olhar ao outro, de olhar os países mais pobres, os países africanos, asiáticos, sul-americanos, do Caribe, né, são países onde a gente vê aí a fome mais latente. Não significa que a gente não tenha fome na Europa, que a gente não tenha fome nos próprios Estados Unidos da América do Norte. Agora, com Biden prometendo uma deportação de pessoas que lá entraram para residir, para tornarem-se cidadãos. Então, ele vai deportar muitos imigrantes, congestionando e aprofundando a miséria nos países oriundos dessas pessoas. Então, a gente, quando vê o Brasil, a gente vê que pessoas passam fome, pessoas que pedem, a gente não tem noção do quanto isso é agravado
em países que não têm programas sociais, como um programa muito bem sucedido aqui do governo Lula, que é o Bolsa Família, que afeta mais de 21 milhões de famílias, ou seja, mais de 50 milhões de pessoas, né, têm o Bolsa Família, o dinheiro mínimo para o sustento, pelo menos para comprar os alimentos básicos para a família. Então, é fundamental que isso seja colocado para o mundo e que o mundo se olhe para isso. Então, foi uma grande vitória da diplomacia brasileira, uma vitória pessoal do presidente Lula em poder ter esse discurso e que os países signatários assinassem esse grande acordo com várias cláusulas, com vários artigos, colocando aí como uma das prioridades dos países e principalmente tendo dinheiro para, né, já tem aí recursos advindos de várias instituições financeiras de fomento mundial, né, alguns organismos supranacionais importantes, nessa grande cruzada mundial no combate à fome, à pobreza, à miséria. Então, isso que eu acho que ficou marcante nesse primeiro dia da reunião do G20, que, como eu disse, não representa apenas as 20 maiores economias do mundo, mas, como todo mundo viu, 82 países já assinaram e aderiram a esse grande acordo mundial para diminuir aí a miserabilidade em todos os cantos do mundo. Professor Sandro Prado, outros temas também foram discutidos e observados. Por exemplo, o Joe Biden, atual presidente que vai até janeiro como presidente dos Estados Unidos, visitou a área da Amazônia, anunciou investimentos, mas esses investimentos ficarão difíceis de chegar porque depende da liberação do Congresso lá dos Estados Unidos, que é de maioria republicana, que são do lado de Donald Trump, que não é simpatizante com o Lula e o Brasil. Como é que o senhor analisa aí? Esse anúncio ele vai chegar mesmo com essa discordância entre Lula e Trump? E, por outro lado, também tivemos aí o Javier Milei, que, como o senhor disse, repercutiu o fato dele não querer assinar o acordo, ele acabou assinando, mas mostrou que a relação dele com o Lula também não é muito boa, Lula com a cara de poucos amigos na hora de cumprimentá-lo. Eu gostaria que o senhor comentasse primeiro esse anúncio de Biden sobre os investimentos para a Amazônia e essa relação do Brasil com a Argentina, se esses encontros ajudam a melhorar. Como é que o senhor analisa? Bom, então o presidente Joe Biden, né, que é o presidente norte-americano, só para todo mundo entender, ele tem mais 2 meses no governo. Nós estamos nos Estados Unidos naquele período de transição, assim como no Brasil estamos com o período de transição dos prefeitos. No dia 20 de janeiro, Donald Trump assume. Então, até lá, quem é o presidente, quem toma as decisões é Joe Biden. O que nós vamos ter a partir do ano que vem, a partir de 20 de janeiro, realmente é um presidente que não gosta de organismos supranacionais, que não gosta de ser, digamos assim, cerceados as suas ações pelo bem comum. Então, os Estados Unidos ele vai ter políticas muito protecionistas, muito olhando para o próprio umbigo. Isso é ruim, né? Para o mundo como um todo, você ter um país que vai olhar muito mais para ele do que para os outros, já que os Estados Unidos ainda são a maior potência econômica mundial, né? A China vem aí num progresso muito grande, mas ainda não é a maior potência econômica do mundo. Então, sem dúvida alguma, a partir do momento que Donald Trump assuma a presidência daqui a 2 meses, nós vamos ter dificuldades de recursos para esse fundo advindo dos Estados Unidos. Mas agora foi liberado por Joe Biden esse dinheiro possivelmente, né? Esperamos que chegue sim. A Europa tem fundos também importantes, mas os organismos supranacionais eles vão ver-se aí bem esvaziados, principalmente com a possível ausência dos Estados Unidos a partir do ano que vem, com a presidência de Donald Trump. Quando a gente fala de Javier Milei, ele não é alguém que tenha importância mundial. Na verdade, a Argentina ela é extremamente dependente do comércio com o Brasil.
é a maior parceiro comercial da Argentina é justamente o Brasil. Então, para a Argentina, é muito importante ter boas relações, mas existem dois Javier Mileis. Aquele que faz acordos internacionais, mas que não mostra que faz, porque ele tem um discurso interno dentro da Argentina, mas alguns posicionamentos que não são exatamente aquele discurso, porque ele não saiu do palanque, né? Então, ele coloca lá para os argentinos que está brigando, que não vai assinar nada, que não concorda que o mundo está tendo problemas climáticos, que não concorda com vacina, que não concorda que a mulher e o homem estejam iguais, enfim, essas várias, digamos assim, posicionamentos extremos e divergentes com relação a outros países do mundo, mas em termos comerciais, ele sabe da importância do Brasil, dessas boas relações, mas tanto Lula quanto Javier Milei, quando juntos, eles são colocados como divergentes. Então, é muito difícil você ver hoje a possibilidade de uma foto do ex-presidente Bolsonaro do lado do Lula. Então, é muito complexo você ver hoje uma foto de Lula do lado de Javier Milei, já que eles representam posicionamentos diferentes, políticos, econômicos, enfim. Então, realmente, a Argentina hoje ela é um país que tem poucos amigos, digamos assim. Então, é normal, né, essa excludência, mas você vê a importância, tanto que o próprio Javier Milei veio para a cúpula da discussão, senão nem vir ele teria vindo, ele poderia ter mandado um representante. Ele sabe da importância, sabe que a Argentina é um país que está numa grave crise, que ele não conseguiu resolver, né, já aí com quase um ano de governo, com uma inflação muito alta, com uma pobreza e a fome muito latente, com a perda significativa da sua popularidade entre os argentinos. Então, Javier Milei tem um discurso, mas na prática ele sabe da importância, claro, do combate à fome e à pobreza, embora ele expresse que isso não é dever do Estado. Ou seja, se as pessoas passam fome, o Estado não deve intervir e é a própria economia que teria a famosa mão invisível do mercado que resolveria essas externalidades negativas do capitalismo. Enfim, a gente sabe que é um discurso ultrapassado, é um discurso de escolas extremistas, mas que chegou na Argentina por causa de um desalento da população. Tem que tomar muito cuidado, porque, principalmente quando a gente vê as últimas pesquisas de popularidade do presidente Lula, que representa partidos sociais desenvolvimentistas, a gente fica com temor de que isso possa acontecer novamente no Brasil e que o radicalismo político, econômico, de valores, volte a governar o nosso país e destruir, desconstruir as políticas de benefícios sociais, como o próprio Bolsa Família, o Vale Gás, a Farmácia Popular, o SAMU, né, que é muito importante, as universidades federais, o benefício de prestação continuada, dentre outros aí, que são vários, que eu nem me recordo de todos, esses programas importantes de transferência de renda brasileiros. Muito bem. Portanto, aí o doutor Sandro falando sobre o encontro do G20, o impacto da fala de Lula no combate à fome mundial. Professor, para liberar o senhor também é advogado. Ontem nós tivemos a eleição da OAB, a Ingrid Zanella foi conduzida ao cargo, é a primeira mulher. O senhor acompanhou a eleição da OAB? Como é que o senhor viu a disputa aí? Acompanhei, votei, inclusive, né? Exerci o meu direito de cidadania. Veja, existem dois pontos, eu acho que, para ser colocados. Primeiro, obviamente, é extremamente importante e emblemático a vitória de uma mulher, né? Então, eu acho que a gente está aí, em vários momentos, conseguindo que a mulher seja um pouco mais equiparada aos homens, que reduza aí esse grande abismo entre homens e mulheres
como detentores, digamos assim, do poder econômico, financeiro na sociedade brasileira. A gente sabe que culturalmente nós fomos criados para que o homem fosse o provedor da casa, as atividades remuneradas ficassem para o homem levaria o sustento e a mulher ficaria com as atividades domésticas, de cuidado com os filhos, com a família, dos cuidados com a casa, uma atividade não remunerada e muitas vezes, na maioria das vezes, aí, totalmente desprezada. Mas isso mudou, né? Está mudando homeopaticamente, mas está mudando. Então, ver uma mulher assumindo um cargo tão importante como a presidência da OAB, isso é muito significativo e muito importante. Por outro lado, Cristiano, o que também estava em disputa era a continuidade ou não de uma presidência da OAB. E Ingrid Zanella, ela representa a continuidade. Ela já era vice-presidente na chapa anterior, ela já estava no poder e muitas pessoas que estão aí na ordem dos advogados do Brasil, que é um conselho de classe dos advogados, clamavam por mudanças, né, por mais transparência, por mais participação na OAB. Então, é muito difícil, tecnicamente, até a gente dizer os pontos positivos e os pontos negativos. Eu vejo como um ponto positivo uma mulher ter ganhado, mas eu vejo como um ponto também negativo a continuidade. Eu acho que a gente precisa da oxigenação, de novos grupos poderem estar à frente das organizações, porque a continuidade por muitos anos de um mesmo grupo do poder, ele não é bom para a transparência, não é bom para a democracia, não é bom para que possa realmente ter uma grande representatividade. Tanto que ela ganhou por muito poucos votos, né? Foi uma diferença bem pequena, uma disputa bem acirrada, assim como a última eleição que ocorreu há 3 anos atrás também. Então, é importante, mas eu acho que esses 2 pontos aí a gente vai frisar para que, né, obviamente, cada um tire a sua conclusão e desejo aí, claro, como todos, que Ingrid Zanella faça aí um bom governo, né, que ela possa ter aí uma boa presidência e trazer realmente ganhos para a advocacia pernambucana, para toda a categoria jurídica aqui do estado de Pernambuco. Doutor Sandro Prado, economista, advogado, especialista nos mais diversos assuntos que norteiam o nosso país, no nosso dia a dia. Muito obrigado pela gentileza, que mesmo em meio à correria de final de semestre, prova para os alunos, parar aqui para conversar com a gente. O senhor é sempre muito gentil. Até o próximo encontro, se Deus quiser, viu? Obrigado pelo convite, Cristiano Bassan. Tenha um ótimo dia para você, para os seus ouvintes, agora para os telespectadores que o veem também, né? Isso. E tenham aí uma ótima semana. E hoje é uma sexta-feira, né? Uhum. Amanhã é um grande feriado, um dia extremamente importante também para a gente celebrar e ter aí mais um capítulo da história do Brasil, para que a gente possa aí ser conscientes da nossa história e da importância do negro na cultura brasileira. Ok. Sandro Prado conversando conosco. Doutor Sandro, obrigado pela participação. Agora, 8h11.